Olá a todos, bem-vindos a mais uma live do Forbes Money. Eu sou Ana Paula Pereira e hoje a gente vai conversar com o Leonardo Nascimento, que é sócio da Urca Capital Partners, e vai trazer um pouco de informações para a gente sobre o mercado de fundos imobiliários. O que esperar para o próximo ano, para 2021? 2020, a gente sabe, foi um ano bem desafiador e a gente vai entender com ele quais são as perspectivas para o próximo ano. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Queria começar a nossa conversa, então, fazendo um pouquinho uma retrospectiva aí de 2020, né? Foi um ano complicado para os fundos, alguns setores sofreram um pouco mais, outros sofreram um pouco menos, né? Olhando aí para o ano, o IFIX ainda não se recuperou, né? Quando a gente olha o IFIX agora, e a gente está gravando essa live hoje no fim de dezembro, quando a gente olha ali para janeiro, né, o IFIX ainda não se recuperou. Dá para dizer que foi um ano bom para os fundos imobiliários? Foi um ano positivo? Como que foi 2020? Oi, Ana, tudo bem? Prazer aqui estar com você, agradeço bastante o convite. Vamos, para responder a tua pergunta, eu acho que a gente tem que voltar um pouco antes de 2020. Né? O setor imobiliário em geral, que é o setor que envolve os ativos, onde os fundos imobiliários investem o seu capital, ele sofreu muito ali entre 2014 e 2015, que o Brasil teve uma recessão muito forte, né? E 2019 ele foi o ano em que esse setor estava se recuperando, né? Então a gente acompanhou esse setor sendo recuperando, principalmente por conta da taxa de juros, que teve uma queda vertiginosa, né? Então as taxas de juros caíram, os financiamentos imobiliários começaram a ficar mais baratos. Então a gente estava no início de 2020 experimentando quase que um céu de brigadeiro, né, para o setor. A economia estava voltando, então aqueles setores que estão mais ligados ao consumo, né, shopping center, os galpões logísticos, estava todo mundo se recuperando. E a gente viu a pandemia mudar completamente todos esses cenários, principalmente os setores ligados a lajes corporativas, né, porque todo mundo ficou em casa, os shoppings, que basicamente foi um apocalipse, tiveram que fechar todas as portas, então muita loja quebrando, renegociações de aluguéis. Então 2020 foi um ano muito turbulento, tá? A resposta à tua pergunta, ela também envolve a gente diferenciar os fundos imobiliários, né? Você tem vários tipos de fundos imobiliários que são divididos pelas características dos ativos em que eles investem, né? Que tiveram comportamentos em 2020 um pouco distintos, tá? Então, resumidamente, a gente tem os fundos que são fundos de papel e os fundos que são fundos de tijolo, que a gente chama, né? A diferença, basicamente, entre os dois é que o fundo de tijolo compra o ativo diretamente, faz o investimento no ativo imobiliário, e os fundos de papéis compram ativos que são lastreados no ativo imobiliário, né? Compram, geralmente, dívidas, geralmente instrumentos financeiros que são lastreados nos imóveis. Quando a gente olha para o tijolo, 2020, você teve uma dificuldade maior para esses fundos, porque normalmente são atrelados a aluguéis, né? Então, com a pandemia, você teve muita renegociação, você teve muito default, né? Você teve muito atraso de pagamento, muita renegociação, principalmente aqueles ligados a shopping center, que acho que foram os que mais foram afetados, aqueles fundos que compram papéis ligados a hotéis, a hotelaria, né? Também tiveram bastante prejuízo. Mas, em contrapartida, né, a gente teve um crescimento, talvez não um crescimento, mas uma sustentação daqueles que são ligados a galpões logísticos. Por quê? Porque na pandemia a gente teve um crescimento importante do e-commerce, né? Então as companhias precisaram alugar galpões e aí você teve ali um fortalecimento, tá? E os fundos ligados a papéis, né, no outro lado, muitos dos quais indexados ao IGPM, aos índices de inflação, eles tiveram um ano bom, né, um ano relativamente bom, mesmo com a pandemia, porque a gente teve o IGPM crescendo muito, tá? E o fato dos programas que o governo implantou aí para segurar a renda, né, os auxílios emergenciais, os programas de segurar a renda, aqueles ligados ao setor de imóveis residenciais também tiveram uma resiliência maior, tá?
Então, acho que, como um grande resumo, a gente teve esse passado, né, que vinha crescendo, a taxa Selic baixando, e tivemos um 2020 completamente turbulento, mas que tiveram efeitos distintos a depender de cada fundo. Poderia resumir assim a tua pergunta. Ou seja, a gente tem setores, né, que foram mais impactados e setores que tiveram um 2020 positivo, apesar do contexto. Esses mesmos setores devem continuar essas tendências para o próximo ano, ou a gente pode ver também as perspectivas são de uma movimentação, de uma reversão de algumas tendências? Olha, o setor imobiliário em geral, ele diz muito respeito, né, o sucesso dele, a indexação da taxa básica de juros do país, né? A taxa básica de juros ela tem várias derivações que afetam ao setor imobiliário, tá? Por que eu estou dizendo isso? O que há de incerto para 2020? Chama-se problema fiscal do Brasil. O Brasil tem uma bomba fiscal armada, né, que foi armada por conta dos gastos que o governo precisou fazer durante a pandemia, e essa bomba fiscal precisa ser resolvida, tá? Por que ela precisa ser resolvida? Porque a solução dela ou não vai impactar diretamente os juros futuros, tá? Quando você tem um ciclo de aperto fiscal, né, que os juros aumentam, né, o que você acaba acontecendo é que, você tira investidor dos fundos imobiliários e começa a fazer mais sentido ele migrar para o financiamento da dívida pública, porque começa a pagar mais juros. Você escoando esse recurso do setor, né, você começa a ficar mais difícil para o empreendedor captar recursos, né, e aí o setor começa a ter uma retração. E do contrário, se a gente mantiver a taxa de juros no nível que está hoje, o setor tem tudo para voar no ano que vem. Então, eu diria que, pelo menos a nossa análise aqui é que tudo vai depender de como a gente vai tratar o nosso problema fiscal, porque isso vai dar uma indicação de para onde vai a taxa de juros, tá? E esse problema fiscal, ele tem eu diria que um fator quase que binário, né? E está muito difícil ler isso em Brasília, que é a eleição da presidência do Congresso, né? Das casas do Congresso. Então, e por que isso, né? Porque isso vai depender do quanto a gente vai andar rápido ou devagar nas reformas, né? E as reformas estão diretamente ligadas ao nosso ajuste fiscal. Então, assim, para 2021, considerando que nós vamos conseguir fazer as reformas e manter a taxa de juros no nível, ou pelo menos próximo ao nível que está hoje, eu diria para você que o setor de fundos de papéis, né, de dívida, ele tende a continuar subindo, continuar crescendo, porque a gente tem acompanhado um nível de lançamentos e de empreendimentos muito grande, tá? Então isso tende a continuar, principalmente no residencial. E aqueles setores que foram prejudicados por conta da pandemia, que eu mencionei anteriormente, tem uma tendência deles voltarem, né? Porque os shoppings já estão abertos, então a gente já está vendo esse retorno, né? E a gente fazendo as reformas, a gente tem um potencial de crescimento econômico importante. Um aperitivo disso é que a Bolsa hoje, por exemplo, agora cedo, já bateu 120 mil pontos, né? Então ela já voltou, já passou dos 119 que estava em janeiro. Então, o mercado ele tem ânimo, né, para fazer um 2021 muito melhor e voltar aos níveis pré-crise. Mas aqui a gente tem uma cautela em relação ao fiscal, tá? Então, acho que isso é o que a gente enxerga para 2021. Falando então sobre as perspectivas para a taxa básica da economia, taxa Selic, o último boletim Focus do dia 24 de dezembro, né? As medianas das projeções do mercado apontam aí para 2021, taxa em 3,13% e para 2022, 4,5%. A gente sabe que são projeções, mas considerando assim a taxa de juros em 3,13%, ainda é um patamar historicamente muito baixo, mas ele ainda possibilita, então, esse crescimento do mercado de fundos imobiliários. Não é um impeditivo na sua avaliação, porque ainda é muito baixo. Ainda está muito baixo, para você ter uma ideia, assim, falando mais dos fundos de papéis, né, que a gente até tem uma aderência maior aqui dentro da Urca. O fundo de papel hoje está pagando yield de 10%, 11% ao ano. Tá? Os melhores pagam até 12% mais inflação. Então, você vê que ainda tem um spread grande entre essas taxas, por mais que a Selic esteja
nesse patamar aí um pouco maior. Então, eu digo que o efeito nos fundos imobiliários ele começa a ser bastante sentido e bastante sensível, né? Esse juro que você falou aí dobrando desse tamanho, 6%, 7%, aí provavelmente a gente vai ter uma mudança de cenário, tá? Então, se você olha a curva de juros futura, sim, lá na frente você está vendo os juros chegando nesse patamar, né? Então, o mercado tá comprando juros, contrato futuro nesse patamar. Mas no que você falou, ou seja, para 2021, 2022, a gente ainda tem um bom caminho pela frente, tá? Bom caminho. Acho que essa taxa também não vai forçar uma diminuição grande da atividade econômica, né? Então, a gente consegue manter o ritmo econômico crescendo nesses patamares que você falou aí, que saiu no Boletim Focus. Legal. E onde estão as apostas da Urca hoje, né? Para onde vocês estão olhando? São para os fundos de CRI, os fundos de papel, né? Os fundos de tijolos também tem muitas boas oportunidades para o investidor. O que vocês estão olhando para 2021? A nossa aposta é nos fundos de papel, tá? São nos certificados de recebíveis imobiliários, nos CRIs. E a gente tem uma outra aposta aqui dentro, e ela está mais correlacionada ao mercado internacional. Por conta da taxa de juros do Brasil baixa, a gente consegue identificar excelentes oportunidades de investimento no setor imobiliário fora do país, né? E aí sim, lá é tijolo para renda, para aluguel, que pagam cap rates altos em comparação à nossa taxa. Então, a gente tem uma tese aqui dentro da Urca que é o seguinte: o investidor brasileiro, principalmente agora, depois desses últimos 2 anos que muita gente migrou para a Bolsa, né, saíram daqueles produtos mais tradicionais de banco e foram para os produtos mais arrojados, Bolsa, e aí incluem os fundos imobiliários, ele gosta basicamente de 3 coisas, né? O investidor brasileiro gosta muito de imóvel, né? Em geral, as pessoas gostam muito de imóvel. As pessoas gostam muito de renda, ou seja, gostam daquele investimento que paga o dividendo e paga a renda, né? E, na verdade, por conta da alta do dólar recente, passou a gostar muito de dólar, passou a gostar muito de moeda estrangeira, né? Então, a gente entende, e isso é uma aposta nossa para o ano seguinte, que um investimento que congregue essas 3 coisas, ou seja, congregue imóvel, renda e dólar, pode ser um investimento bastante atrativo e um investimento que faça muito sentido compor a carteira dos investidores, compor uma parte da carteira. Então, a primeira nossa aposta é nesse sentido. Por um outro lado, falando em mercado doméstico, a gente entende que os fundos de CRIs eles vão ainda continuar com uma ascendência muito grande, a gente aposta nisso, porque o crescimento das vendas, principalmente em residencial, que a gente está experimentando agora, ela geralmente ela tem acontecido mais fora dos grandes centros, ou seja, nos interiores do Brasil, e nesse interior você tem excelentes empreendedores e incorporadoras e que não têm acesso ao mercado de capitais, né? Então, a gente tem oportunidades de fazer o financiamento dessa turma, conseguindo boas taxas para os nossos investidores, né? E ajudando a fomentar o crescimento imobiliário fora dos grandes centros. Nos grandes centros, a gente tem as grandes incorporadoras que já têm acesso ao mercado de capitais. Então, eu diria para você que essas são as nossas 2 grandes teses para 2021. Legal. E voltando assim um pouco, falando ainda um pouco dos impactos, né, de 2020 para o próximo ano, como que vocês avaliam que ficam os fundos de lajes corporativas, né? Quando começaram as quarentenas, né, todo mundo ficou muito preocupado, né, o que vão acontecer com as lajes, as pessoas agora vão trabalhar de casa, como é que vai ser no futuro, mas os fundos também tinham, né, contratos muito sólidos, né, não foi aquela disrupção, né, todo mundo vai para casa e quebra os contratos e pronto. Mas pensando já para o futuro, né? Agora que baixou a poeira, todo mundo mais calmo, olhando para o mercado, como que vocês acham que podem ficar as lajes corporativas aí no próximo ano, ou até mesmo para 2022, olhando mais a longo prazo? Ana, a nossa visão aqui para a laje corporativa ela é um pouco mais pragmática. Assim, primeiro, a gente não acredita que essa questão do home office ela vai ser uma questão permanente e constante.
a gente entende que o que a pandemia trouxe, ela trouxe alguns ensinamentos. Ela primeiro trouxe que é possível trabalhar de casa, tá? Então, isso é um ensinamento. E para as companhias entenderam que é possível que os funcionários tenham produtividade em casa. Mas a gente também aprendeu uma outra coisa, isso, com perdão da palavra, que é um saco ficar em casa o tempo inteiro. As pessoas, assim... O custo mental chega, né? As pessoas ficam cansadas mentalmente. Tem um custo mental, né? Tem um custo mental e isso já está sendo percebido, tá? Então, o que talvez vá acontecer em algum grau, e eu não acho que é um grau tão grande, é alguma coisa mais híbrida, né? Então, você vai ter o escritório, você vai trabalhar no escritório, você vai fazer as reuniões presenciais, quando, obviamente, a pandemia passar, e em algum momento você vai estar em casa, né? Então, você vai intercalar dias e tal. Isso não produz um efeito tão grande na questão das lajes corporativas, porque as companhias vão continuar tendo um espaço, vão continuar tendo um ambiente de trabalho. Então, a gente viu que as lajes sofreram muito, mas nós acreditamos aí que, talvez não para 2021, até porque a pandemia ainda está incerta, mas mais para 2022, a gente entende que o mercado volta, tá? E outra coisa, a laje corporativa está muito atrelado à economia, né? Então, o PIB crescendo, a economia voltando a crescer, né, a gente vai voltar com o setor como antes. Então, a gente acha só que a curva dele vai ser um pouco mais lenta, está sendo um pouco mais lenta. Mas não acho que vai haver uma disrupção, não, sem dúvida nenhuma. Para quem está começando a investir agora, né, ou para o investidor também que já investe em fundos imobiliários, né? O que o investidor tem que olhar para 2021? A gente já falou aí da taxa de juros, né? Mas quais são os outros elementos que o investidor deve ficar de olho para investir em fundos imobiliários? O investimento em fundo imobiliário ele foi muito facilitado por conta dos incentivos, né? Tem incentivo do imposto de renda, então isso talvez seja um item para ficar de olho, porque existem rumores de que esse subsídio vai cair, né? Então, hoje você investe, a renda do fundo imobiliário para o investidor pessoa física é isenta de imposto de renda, então isso é um ponto de atenção. Mas depende bastante do perfil, né? Do fundo que ele está investindo. Então, um fundo de papel ele está muito atrelado à renda média do brasileiro, né? A melhora da economia. Por quê? Porque ele está na ponta dele, tem alguém lá pagando uma parcela de um imóvel, né? Então, quando a inadimplência sobe, esse fundo tende a sofrer um pouco mais. Então, acho que esses fatores macroeconômicos são mais importantes, né? Para os fundos de tijolo, né, eu acho que tem um fator muito relevante, que é o custo da construção. Então, quanto mais você aumenta o custo, mais você afeta, né, as incorporações, os novos desenvolvimentos. O IGPM é um fator muito importante para ser observado, porque normalmente é o indexador para os contratos de aluguel. Então, durante um certo tempo, o crescimento do IGPM é bom, porque dá mais renda, mas depois ele começa a produzir a vacância, né, de extrato, ele começa a produzir inadimplência. Então, esse também é um outro fator para se chamar a atenção. Mas eu, particularmente aqui, talvez o investidor, pessoa física, um pouco mais leigo, ele não tenha essa visão, mas eu olharia muito para a questão que eu coloquei no início, que é o problema fiscal. Do fiscal vai derivar todas essas outras variáveis que eu mencionei aqui. E eu acho que é bastante importante observar. O investimento no setor imobiliário tem só um ponto de cautela que eu sugeriria ao investidor pessoa física, que é assim, não compre um papel de imobiliário apenas pelo quanto ele está pagando de dividendo, tá? Isso é um engano. Às vezes você entra num ativo que está bastante caro na bolsa porque ele está pagando bom dividendo, né? E daí você ganha lá o teu dividendo, mas perde no valor do papel quando esse papel deprecia de preço. Então, ao olhar um ativo, ao olhar um fundo, tem que olhar, obviamente, o dividend yield que ele paga, né? O valor que ele paga de dividendo, mas você tem que olhar a composição do fundo, em que tipo de ativo ele investe, né? O regulamento do fundo é bastante interessante, os fatores de risco. É muito importante que o investidor estude tudo isso antes de decidir investir num papel. Para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, então, em 2021, dissecar a lâmina do fundo,
e entender quais são os riscos, olhar para os ativos, né? Quais são assim, as principais dicas, se a gente pudesse compilar assim, 4, 5 dicas para quem quer começar? 4, 5 dicas, você já deu uma, que é estudar os documentos do fundo. Tá? Primeira coisa, estudar os documentos do fundo. Segunda coisa, observar o quanto esse fundo tem pago de dividendo, porque é um proxy importante. Então, quanto ele paga lá por mês de renda para os seus investidores. Segunda coisa, tem uma outra variável, que é o valor da cota do fundo negociada pelo valor patrimonial do fundo. O quanto essa cota está com ágio em relação ao valor patrimonial do fundo. Tá? E uma última coisa, talvez seja bastante importante também, é a liquidez do fundo. Tá? Então, você tem diversos fundos na Bolsa com diferentes liquidez, né? Índice de liquidez. Então, o quanto esse fundo negocia diariamente, né, vai dizer para o investidor, se ele é um investidor de curto prazo, ele tem que comprar algo um pouco mais líquido, porque ele provavelmente vai precisar vender. Se ele é mais de longo prazo, ele pode abrir um pouco mais mão da liquidez para comprar algo para permanecer por mais tempo. Então, dividend yield, os documentos do fundo, o valor da cota pelo valor patrimonial e a liquidez do fundo é importante olhar antes de investir. Você falou uma coisa sobre, né, identificar fundos que não estão muito caros, que não estão muito ou que estão baratos, né, para entrar. Como é que o investidor, onde que estão os setores hoje, né, que o investidor pode identificar assim as oportunidades, os fundos mais baratos? Você tem produtos caros e baratos em diversos setores. Em todos os setores você vê hoje, até porque a gente tem bastante fundo listado, né, na Bolsa. Eu diria que os fundos de papel, né, em geral, eles têm apresentado um desempenho melhor, por isso ele tem as cotas mais apreciadas. Tá? Então, eu diria que hoje os fundos de papel estão no preço, você não vai encontrar uma grande barganha comprando fundo de papel. O grande interesse, e aí uma coisa bastante interessante para o investidor nisso, é assim, não só fundo de papel quanto fundo de tijolo, é que, como o mercado está crescendo, muitas vezes esses fundos fazem novas emissões de cotas. Tá? E o investidor, quando ele é cotista do fundo, ele tem o direito de preferência para subscrever as novas emissões. Tá? E as novas emissões de cotas, por vezes, elas saem a valor patrimonial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo numérico aqui para ficar claro. Você tem um fundo cujo valor patrimonial da cota é R$100 e ele está sendo negociado na Bolsa a R$120. Né? Então, se você compra na Bolsa a 120, você acaba ganhando o direito de, na próxima emissão desse fundo, você comprar a 100. Então, você reduz seu preço médio, tá, de compra. Isso é um mecanismo interessante para que você faça um streaming, né, uma cadeia de investimentos. Você não pega todo o recurso e investe de uma vez, você investe um pouco, aguarda uma próxima emissão, investe mais um pouco. Então, você vai construindo um preço médio baixo. E você fazendo isso nos fundos de papel, por exemplo, você constrói um preço médio baixo para um fundo que paga uma rentabilidade alta. Então, isso é uma estratégia inteligente para se investir em fundo imobiliário. Nos fundos de tijolos acontece a mesma coisa, mas o fluxo de novas emissões ele é geralmente mais lento, tá, do que os fundos de papel. Então, eu acho que tem que ter esse trade-off. Em compensação, você encontra fundos de tijolos com um valor de cota mais em conta. Né? Então, você conseguiria entrar num valor mais baixo já. Então, essa ponderação acho que o investidor precisa fazer. Para o investidor, então, que já investe, sempre aproveitar o direito de subscrição nas segundas emissões, é uma estratégia super válida, é algo que o investidor tem que acompanhar e aproveitar se tiver oportunidade. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mesmo que logo depois que ele faça essa subscrição, ele tenha lá um período de lock-up, né? Normalmente ele não pode vender essa cota imediatamente depois do fechamento da oferta, mas ele é um investidor que está construindo uma carteira, diminuindo o preço de entrada dele e ganhando bons rendimentos. Né? Então, o yield dele vai aumentando. Legal. Leonardo, como que o investidor, né, que investe em fundos, ele pode diversificar a sua carteira entre os fundos imobiliários?
apostar nos fundos de fundos é uma opção, a gente sabe, mas quantos ativos assim vocês recomendam tem carteira? Olha, tem até, é legal, né? Claro que não existe uma regra, mas é legal que você tenha, sei lá, 5 fundos, 6 fundos, um FOF, enfim. Claro, essa questão da quantidade de ativos, ela é bastante relativa em relação ao tempo que o investidor vai ter para olhar aqueles critérios que eu te falei de cada fundo, tá? De cada produto. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho tempo, eu consigo diversificar em maior número, tá? A gente aqui tem talvez uma tendência a não querer colocar mais do que 10 ativos dentro da carteira, tá? Eu digo a gente pessoalmente, né? Não a gestão do nosso fundo, mas pessoalmente, para fazer uma diversificação de portfólio, não colocar mais do que 10 ativos. Por quê? Porque eu preciso olhar toda a documentação deles, eu preciso acompanhar os resultados, os relatórios gerenciais dos fundos, né? Eu preciso acompanhar as variáveis econômicas que vão influenciar cada um deles, e quando você coloca mais do que isso, já fica basicamente bastante difícil de você acompanhar. Em relação a número, entre 5 e 10 a gente acha que faz sentido. Em relação a perfis, né, é sempre inteligente que você mescle um pouco essas características de um fundo de papel, dentro dos fundos de papel, aqueles que são indexados a IGPM, aqueles indexados à inflação, ao IPCA, perdão, e dentro dos fundos de tijolos, você mesclar um pouco de, por exemplo, shopping center, que hoje tem um valor um pouco mais depreciado, a laje corporativa, galpões logísticos, você fazer uma diversificação, porque você vai anular um pouco os riscos aí das atividades econômicas, né? Então, enquanto o shopping center caiu, o galpão logístico melhorou porque o e-commerce aumentou. Então, você faz uma compensação entre os ativos, tá? Mas entre 5 e 10 ativos na carteira, variando entre papel e tijolo, papel IGPM e PCA, tijolo, desenvolvimento, shopping, galpão, laje, acho que faz sentido. Quantos fundos você tem na sua carteira, Leonardo? Na sua pessoal? Na minha pessoal, eu tenho 3 fundos na minha carteira pessoal, porque, obviamente, a minha carteira pessoal está bem concentrada no fundo que a gente faz a gestão, preciso estar alinhado. Mas a minha carteira, provavelmente, se eu não fizesse gestão de um fundo, eu ia colocar, provavelmente, mais uns 2 ou 3 ativos nela. Legal. E você pode falar quais são os fundos que você investiria ou que você investe e recomenda? Tem recomendações de fundos aqui para a gente, pessoal? É bastante complicado fazer esse tipo de recomendação aqui, Ana. Primeiro porque eu sou gestor de um fundo, né? Então, a minha recomendação ela tem algum viés, ela tem um bias, né? E segundo, porque a minha realidade de investimento é muito diferente dos outros investidores. Então, eu não quero correr o risco de alguém se influenciar pela minha informação. O que eu posso dizer, e aí talvez eu vá convergir um pouco a lista de fundos aí, é que eu gosto bastante dos fundos de papel, de certificados de recebíveis imobiliários atrelados ao índice de inflação. Esses fundos estão com bastante rentabilidade, estão fazendo as ofertas de maneira mais frequente, então tem tido boas oportunidades. E aí, dentro desses fundos aí, tem um monte. Aí o pessoal dá uma olhada aí que vai conseguir. Legal, Leonardo. Bom, tem alguma coisa assim que a gente não falou sobre os fundos imobiliários no próximo ano, mas que você acha fundamental para o investidor ter atenção, acompanhar, buscar informação? Acho que a gente conseguiu cobrir as variáveis mais importantes aí, os que a gente chama de KPIs, aí, os indicadores chaves de performance dos fundos imobiliários. Como a gente cobriu tudo, eu vou aproveitar o tempo para tentar fazer um resumo dessas recomendações que eu acho que são importantes olharem. Primeiro é olhar Congresso Nacional, reformas. Isso aí é o ajuste fiscal, né? A gente conseguir voltar, diminuir o déficit primário, melhorar o superávit, acho que isso é muito importante. Segundo, um outro olho bem importante na inflação, né? Então, a inflação também é um negócio muito, muito relevante. E depois aquele conselho que nunca é demais da educação. Então, se educar
ler os relatórios dos fundos no detalhe, ler os regulamentos dos fundos no detalhe, procurar descobrir qual é a composição das carteiras e tomar uma decisão informada. Acho que a melhor decisão que o investidor tem que tomar é informada. E eu acho que tem um ponto muito importante. Não investir por dicas de qualquer pessoa. Tá? Acho que isso é muito... Justamente porque a realidade de cada um é diferente do outro. Então, acho que é isso, Ana. Legal, uma super aula sobre fundos imobiliários para 2021. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação, pelas ricas informações. Espero que a gente possa conversar ao longo de 2021, trazendo notícias mais positivas e sempre animadoras para o mercado, para o desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Muito obrigada. Sem dúvida. Eu agradeço muito o espaço, espero ter contribuído. Um abraço.